Ok, pessoal, chegamos então agora às entrelinhas aqui de domingo, dessa quarta lição do terceiro trimestre de 2018. Estamos só eu e o Ricardo, né? O Alexandre não pôde comparecer, mas sigamos aí em frente, porque vocês viram que realmente as entrelinhas são muitas, né? Nós temos às vezes até que eliminar por questão do tempo. E nesse domingo vem trazendo sobre a nomeação dos 7. Bom, por causa daquela reclamação, né, dos helenistas, os apóstolos então tomaram uma decisão. Chegaram, ó, bom, já que está com problema, você pega aí e vamos resolver esse problema, ok, pessoal? Fiquem ligados que nós vamos então explicar um pouquinho como foi esse processo. Será que tomaram sorte? Foi por voto? Qual a relação desses 7 com os 12? Então fiquem ligados aí, né, Ricardo? Vamos lá começar então. Vamos lá. Bom, primeira coisa, aqui ó, na linha da lição, ó, primeiro fala aqui, a causa da queixa foi a negligência que alegavam na distribuição diária. Essa distribuição diária aqui é aquilo que a gente falou, aquele fundo assistencial da viúva, do necessitado, ou seja, a briga era com relação a mantimento e, de certa forma, se a gente fosse fazer uma comparação de hoje, seria uma briga por dinheiro. Ou seja, a gente às vezes pode estar enfrentando problemas parecidos hoje na igreja. Às vezes alguém dá uma oferta maior. Aí os departamentos ficam tudo doidos, né? Isso. Graças a Deus que a nossa igreja é bem organizada, cada departamento tem o seu percentual, então qualquer oferta é dividido, né? Muito legal, então, tem que ser organizado. Mas se acontecer algum tipo de problema com relação a donativos, vamos nos mirar no exemplo dos 12 dos apóstolos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Atos 6:1. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. Veja bem, crescendo o número dos discípulos. Se houve, de fato, algum tipo de negligência, esse crescendo o número dos discípulos colocado aqui por Lucas no livro de Atos, pode nos induzir a crer que se houve algum tipo de negligência, foi em função do número de membros, o número de pessoas que estava aumentando. E é normal, né? Tudo que cresce meio que precisa ser E que talvez organizado. os 12 não estivessem dando conta porque estavam mais preocupados em levar a palavra. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Já explicamos no sábado quem seriam esses gregos e quem seriam esses hebreus, as possibilidades. Aqui o autor da lição optou por judeus helenistas, sem explicar propriamente se estaria na segunda ou na terceira interpretação. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério, aqui diaconia, de ministério cotidiano. Esse ministério cotidiano é aquele fundo assistencial, tá? Propriamente, a gente não pode dizer, alguns preferem não dizer que aqui seriam os diáconos no sentido literal da palavra. Da palavra que se fala lá em Efésios, vamos dizer assim, mas que se utiliza o termo, e muitos autores falam em 7 diáconos também já para aqui. Mas vamos analisar a solução que o Espírito Santo, obviamente, conduzindo ele, a solução que eles encontraram. Porque essa solução ela é diferente da solução que foi utilizada para exatamente. Vamos lá. Primeiramente, aqui, antes, vamos lembrar de Matias. Em Matias se lançou sorte. Foi lançada a sorte. Isso era uma parte comum. Lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Temos duas interpretações com relação a esse lançar de sorte aqui. Alguns dizem que era lançar uma sorte propriamente, mas que era feita uma seleção prévia e aquelas pessoas com a qual a sorte ia ser lançada eram igualmente capacitados. Essa é uma primeira interpretação. Outra interpretação diz o seguinte: e por voto comum foi contado. Eles dizem o seguinte, que esse contado, na verdade, eram pedrinhas e brancas e pretas, onde se colocavam prós e contra com relação à escolha daquela pessoa. E esse contado seria o seguinte: vamos contar as pedrinhas brancas e pretas. E daí conta lá, aquele que tiver mais pedrinhas que representam pró, né, que representam qualidades, essa pessoa é a escolhida. Então tem essa segunda possibilidade interpretativa. Aqui está o Urim,
está escrito em hebraico, tem uma pedrinha branca, e o tumim. Né? Aquela primeira fala que havia uma inspiração, né? Havia uma inspiração desse lançar a sorte aqui. Nós vamos fazer um trabalho histórico mais para frente com relação ao lançar a sorte do tumim também. Mas vamos lá, a solução dos diabos, não lançaram sorte. Não lançaram sorte. Houve, na verdade, o quê? Uma eleição e escolhidos pelo povo. As próprias pessoas que estavam reclamando foram que escolheram. Houve também além da eleição, eles terem escolhido, houve uma identificação dessas pessoas escolhidas com o povo e houve um reconhecimento. Eles foram efetivados no cargo pela imposição de mãos. Tem uma cerimônia, né? E nós vamos também explicar mais para frente o que significa essa imposição de mãos. Eles atenderiam as mesas, está escrito aqui, na verdade eles administrariam o fundo assistencial. Então vamos lá. Vamos entender agora aqui um pouco. Vamos notar aqui os diáconos. Lembra que falamos de identificação com o povo, com o pessoal que estava reclamando? Não, todos os nomes aqui são nomes gregos, ou seja, são judeus helenistas, dentro do jogo de linguagem que o Paróstico escolheu utilizar aqui. Estevão, Filipe. Esses dois são os mais trabalhados, nós vamos falar sobre eles futuramente. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Esse Nicolau é falado aqui, alguns eles analisam que ele seria um fundador dos Nicolaitas, que são aqueles que são citados lá no livro do Apocalipse. Agora vamos lá, vamos ler aqui, Atos 6, depois para a gente entender esse propósito da imposição de mãos. Atos 6, 2. E os 12, convocados à multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos, o diaconia, as mesas trapezais, né? Ou seja, então esses diáconos, vamos utilizar esse jogo de linguagem? Sim. Esses diáconos, eles iriam administrar o fundo, mas tem um detalhe também, eles administravam o fundo e eles também, inclusive está na linha da lição isso, eles administravam a ceia do Senhor. A questão do propósito aqui, a gente encontra na Bíblia propósitos para essa imposição de mãos. Abençoar, em algumas passagens, essa imposição de mão para abençoar, transmitir cura, libertação, coragem, batismo com o Espírito Santo. Com certeza essa última aqui, o batismo com o Espírito Santo. Essa imposição de mão. Só que tem um detalhe aqui. O que é que vem primeiro? E isso é importante. A imposição de mão ou o Espírito? Ou o Espírito Santo. Isso é importante. Eu queria só marcar uma coisinha, né? Preste bem atenção, pessoal, né? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, os 12 falando isso, né? E sirvamos as mesas. Então eles escolheram 7 para servir a mesa. Então, teoricamente, Estevão, Felipe são servidores de mesa. E aí vocês vão continuar nos dias da lição, vocês vão ver que é uma entrelinha interessante que depois a gente vai buscar, ok? Vamos lá. A gente vai buscar essa questão da imposição de mãos lá atrás. Vamos lá em Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Ou seja, Ruach HaKodesh já estava em Josué. E põe a tua mão sobre ele. É interessante, né? Porque sobre aquela frase que nós gostamos, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? A gente gosta muito dessa frase. Mas nesse caso aqui, ele era já capacitado pelo Espírito Santo. Mas qual que é o ponto relevante? Que às vezes, a gente canoniza, a gente santifica, a gente torna sagrado o rito. Ou seja, o que representa, e o rito fica em segundo plano. Ou a essência fica em segundo plano. Então veja bem, essa imposição de mãos era um símbolo, obviamente, de que a autoridade estava sendo passada, não propriamente de forma mística. A gente tem um exemplo, se você quiser falar, o exemplo com relação ao que fazer com a Santa Ceia, né? Que às vezes a pessoa tem um misticismo. Eu sou de uma matriz católica, então assim, eles acreditam em transubstanciação. Não sei se você já ouviu esse termo, mas transubstanciação significa que no momento da consagração, né, que o padre consagra a hóstia, lá, o pão e o vinho, aquilo se transubstancia em corpo, em carne e sangue. Eles creem nisso. Nós adventistas não cremos nisso. Nós cremos que simplesmente é um símbolo, é um emblema que foi consagrado, né, naquele momento para participar daquela reunião. Mas não há nenhum misticismo naquela substância.
É a mesma coisa da gente entender que aquele cordeiro que era morto, o poder da expiação estava nele. Estava na carne. E não estava no Messias. E é isso porque, assim, às vezes eu tenho até que ler mais, estudar mais, consultar pastores, e às vezes a pessoa fala assim, não, esse vinho não pode beber porque é consagrado. Como eu vim da matriz católica, eu falo assim, mas isso é... Isso é transubstanciação. Eu falei assim, como assim? É um vinho. Foi abençoado? Foi. Mas é para se alimentar. Na ceia eles comeram. Será que eles jogaram comida fora na ceia? Então eu não sei. Depois vai gerar polêmica isso aí, mas... Não, jogar comida fora, por favor. Então assim, não sei, pessoal, depois vocês comentam aí o que vocês acham disso aí e me passam a base se a gente realmente tem que jogar na terra ou não tem que jogar na terra. Vamos lá, mas o principal é o seguinte, símbolo é uma coisa, aquilo que o símbolo representa é que é o sagrado. Então, mais importante. O cordeiro representava o Mashiach, mas o poder vinha dele, do Messias. Números 27 e 23. E sobre ele pôs as suas mãos, ele deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então veja bem, esse ato de imposição de mão também representava uma responsabilidade que estava sendo simbolicamente transferida a eles. Então provavelmente também os apóstolos utilizaram isso nesse símbolo seguinte: agora, a partir de agora, vocês têm uma responsabilidade e obviamente que o Espírito Santo vai capacitar vocês e eles nesse trabalho, com certeza oraram para o Espírito Santo, apesar de que foram escolhidos pelo povo. E vamos lá, agora a questão que a gente falou aqui do Urim e do Tumim, aquela questão do lançar a sorte. Números 27 e 21, e se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme a seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, e eles todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Esse Urim e Tumim, obviamente que existia algo sobrenatural. O Kohen Gadol, ele tinha esse papel também de juízo e utilizava o Urim e Tumim, mas ali ele estava sendo instruído diretamente pelo Eterno. Então esse tipo de prática, existia toda uma questão da época, uma questão que o Eterno, que o próprio Eterno colocou, e que a gente não pode criar anacronismo achando que hoje nós vamos escolher membros da comissão atirando dados. Não, nós devemos orar para o Espírito Santo, que ele nos conduza. A pessoa que é escolhida deve orar para que o Espírito Santo trabalhe nele, que ele possa desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. Orar é muito importante. Inclusive o nosso canal, assim, pessoal, a gente não se sente às vezes à vontade para gravar uma oração, mas todo o nosso trabalho aqui, sempre atrás das câmeras, estamos ajoelhados ou em pé ou sentados, orando, clamando que Deus nos use nesse momento aqui, para que nenhum orgulho haja aqui, nenhuma propagação de imagem humana aqui, mas que seja a palavra de Deus, ok, pessoal? Bom, essas foram então as entrelinhas de domingo, a nomeação dos 7. Espero que você tenha gostado, e se você realmente gostou, demonstre isso pegando o seu celular agora, nesse momento, vira ele aí e faz com que, desse lado aí vira ele e aperta lá, gostei do conteúdo. Se você estiver numa Smart TV assistindo, que agora tem bastante Smart TV, clica lá no botão principal OK do seu controle remoto, vai aparecer lá aquela barra embaixo do YouTube, vai ir para a sua esquerda, mais opções, e aí na sua direita vai ter o joinha para você gostar. Se você não gostou também, coloca lá, mas se manifeste, pessoal, é muito importante que você faça isso. Os vídeos que recebem esse tipo de reação, o YouTube tende a recomendá-lo para outras pessoas, beleza, pessoal? Então, não se esqueça, se não é inscrito no canal, também se inscreva, acione seu sininho no nível máximo, e comente, responda os comentários e faça parte da família Entrelinhas. Um abraço então, e vamos agora para as entrelinhas de segunda-feira.